Tô vendo que tem muita carinha nova por aqui. Meu nome é Marcela Oliveira, tá? Eu sou psicóloga clínica, atuo pela abordagem da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Eu quero saber quem aqui já se pegou adiando uma tarefa importante, mesmo sabendo que aquela tarefa precisava ser feita, e depois ficou se sentindo ansiosa. Olha, gente, consegui! Ficou se sentindo ansiosa e culpada ao mesmo tempo. Quem aqui se identifica? Gente, minhas vistas tá ruim, deixa eu acompanhar vocês aqui no computador. Ó, a Blanca se identifica, a Scarlett. Ó, pessoal, o chat. Oi, Ricardo, boa tarde. Oi, Luiz, seja bem-vindo. Viu, Luiz? Consegui arrumar a live. Ó, a Talala colocou: sempre que estou ansiosa não consigo fazer nada. Algumas pessoas e ao contrário. Ó, Scarlett se identificou, a live voltou ao normal, sim, Luiz. Pelejei, tá? A Josi se identificou, a Márcia se identificou, a Aline se identificou. Mais quem, pessoal? A Scarlett, até mesmo para acordar para ir trabalhar. Mas, olha só, a gente vai considerar o que é uma procrastinação e o que não é. A Angela trouxe: eu tenho ansiedade. Eu tenho ansiedade como muito quando estou assim. Que inclusive, a verdade, quando a gente come muito, é uma forma totalmente disfuncional de lidar com a ansiedade. Por isso que a gente come em excesso, ou se não fica beliscando. Então, quando a gente está comendo sem fome, uma fome emocional, significa que a gente não tem um bom gerenciamento daquela emoção. Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo se identificou. Vamos começar pelo início? Vamos introduzir primeiramente o que é a procrastinação. A procrastinação é um padrão de comportamento, ou seja, é uma luta interna. É uma forma de você evitar a ação por medo de acontecer alguma coisa ou por não saber como dar o primeiro passo. Então a gente fica naquela luta interna e aí isso é um padrão de comportamento. Isso está muito relacionado ao medo ou por não conseguir fazer uma determinada tarefa ou situação. Então, como que a procrastinação acontece ali na nossa mente? A nossa mente, ela entra em modo de fuga. Por que ela entra em modo de fuga? Na tentativa de evitar um desconforto de começar algo. Qualquer coisa que a gente faça na nossa vida vai trazer um certo desconforto. Mas a melhor maneira de lidar com esse desconforto não é evitando. E a procrastinação é bem referente a isso, um comportamento de evitação. Especialmente quando a gente não tem o controle de uma determinada situação ou quando a gente não está pronta. Mas aí, se a gente for parar para pensar de uma forma racional, a gente nunca está pronto para nada. A gente nunca está pronto para tirar uma habilitação, a gente nunca está pronto para iniciar um relacionamento. Então, muitas pessoas usam a evitação para lidar com determinadas situações. E aí, o problema não está em começar uma tarefa, uma atividade, mas está no medo do que pode dar errado. Então, a procrastinação, além de ser um padrão de comportamento, pode estar relacionado também com um padrão de pensamento. Eu vou falar aqui os padrões de pensamentos muito característicos em pessoas que procrastinam. Só que esse medo que a gente sente gera uma paralisia. E aí é onde entra a procrastinação, tá? Pessoal, já vou dar atenção, tá? Vamos fazer o que a gente combinou no início da live. Então, a procrastinação é o ato de adiar ou atrasar uma tarefa de uma forma intencional. Ou seja, você sabe que aquela tarefa precisa ser feita, mas você acaba adiando ou atrasando aquela tarefa, mesmo sabendo que aquilo ali pode trazer uma consequência negativa, tá? E aí, vocês podem me perguntar: Marcela, procrastinar é a mesma coisa que preguiça? Muitas pessoas confundem. E aí costuma até assimilar a procrastinação como a preguiça. Gente, preguiça e procrastinação não tem nada a ver. A preguiça, ela refere muito à falta de vontade de agir em uma determinada situação no momento. A procrastinação é um comportamento de evitação. Então você evita qualquer situação que te traga medo, que te traga ansiedade, que te gere de frustração e que te traga alguma emoção difícil. Então, a procrastinação é um padrão de comportamento, tá? A procrastinação é uma evitação, onde a pessoa adia uma tarefa, mesmo tendo a intenção de fazer. Tudo bem? Olha só, assim como a procrastinação, vários comportamentos do dia a dia têm raiz emocional,
Como, por exemplo, não é só a procrastinação que tem raiz emocional. O ato de comer em excesso, ou ficar beliscando ali. Às vezes a pessoa nem tá com fome. Então, a procrastinação, ela tem sim uma raiz emocional, assim como diversos outros comportamentos, como comer em excesso, ficar beliscando. Às vezes nem é fome. A pessoa tá com uma fome emocional, né? Ela não tá com fome ali de comer mesmo. É uma fome emocional. É uma tentativa dela lidar com a ansiedade, lidar com o estresse, lidar com aquele vazio ali. Tá? Outro comportamento também, muito característico, que tem raiz emocional, é ficar roendo unha. E isso tudo nós psicólogos observamos no setting terapêutico. Pessoa que fica balançando muito o pé, pessoa que fica roendo unha, arrancando cutícula, mexendo muito no cabelo. É um comportamento automático? Sim, mas às vezes é um comportamento para descarregar a tensão ali no momento. Então, outro ponto importante também, pessoas, essa daqui a gente vê muito em relacionamento, pessoas que adiam conversas importantes. Isso tem sim uma raiz emocional. Às vezes é uma pessoa que tem medo do conflito, às vezes é uma pessoa que tem o medo da rejeição, às vezes é uma pessoa que carrega uma frustração ali do outro. Então essa pessoa faz o quê? Ela adia uma conversa porque ela tem medo do conflito, ela tem medo da rejeição. Então todos esses comportamentos que eu trouxe aqui, assim como a procrastinação, tem raiz emocional, tá? Agora eu vou ler aqui o comentário de vocês, peraí. Vamos continuar aqui. Então, eu acabei de falar sobre os comportamentos que têm raiz emocional, falei sobre comer em excesso, roer unha, adiar conversas importantes e a procrastinação. E aí vocês vão me perguntar, Marcela, porque mesmo sabendo que a procrastinação é o adiamento de uma tarefa, por que a gente ainda procrastina? E aí, olha só, mesmo a gente sabendo que isso acontece, a procrastinação está ligada a fatores emocionais, como, por exemplo, a ansiedade. Então, se você tem muito medo de errar ou de não dar conta, isso vai te gerar uma ansiedade e talvez o seu padrão de comportamento vai ser a procrastinação. Então, acontece uma situação na sua vida que te gera muito medo. E aí, você vai ter um pensamento. Esse pensamento vai te gerar uma emoção e essa emoção vai te gerar um comportamento. Outra situação também, perfeccionismo, principalmente aquele perfeccionismo patológico, né? Que a pessoa é perfeccionista demais, ela adia a tarefa, por quê? Porque se não tiver do jeito dela, ela não vai realizar aquela tarefa. Ou seja, a pessoa que é perfeccionista, ela sempre vai esperar a melhor condição para começar. E isso faz com que a pessoa procrastine muito. Outra situação que está até um pouco correlacionado com o TDAH é a baixa tolerância ao desconforto, à frustração. Às vezes a pessoa evita uma tarefa que parece difícil, parece chata, parece estressante, mas entra aquela questão que eu falei, adultos precisam fazer o que tem que ser feito. A gente não gosta de trabalhar, mas a gente não tem que acordar para trabalhar? Eu gosto, tá, pessoal, de trabalhar, mas eu trouxe um exemplo porque tem gente que fala, eu não gosto, mas a gente não tem que fazer? A gente pode procrastinar nessa situação? Eu não posso procrastinar no meu trabalho. E aí, quanto mais eu fico adiando o que eu preciso fazer, mais eu entro em sofrimento. Mas esse comportamento, ele está muito mais relacionado a uma dificuldade que uma pessoa não consegue lidar do que a forma como ela se comporta. Falando aqui, ficou faltando só mais um, tá? A busca imediata por alívio. Então, uma pessoa que sempre está em busca ali imediata por alívio, igual, por exemplo, a pessoa está no sofrimento emocional, com uma ansiedade. Existem pessoas que vai beber, porque na cabeça daquela pessoa, isso é uma forma funcional de lidar com uma emoção difícil. Você tá chateada, e aí você ficou ansiosa por conta disso. Então, o que a pessoa faz? A pessoa vai beber e busca uma forma totalmente disfuncional para lidar com aquela emoção. Pessoal, essas formas que são disfuncionais, elas trazem sensação de bem-estar sim, mas a curto prazo. A terapia não. A terapia vai te trazer sensação de bem-estar a longo prazo. Por isso que a terapia é muito eficiente, por isso que ela é reconhecida como ciência, tá? Deixa eu ver o que o pessoal colocou. E agora a gente vai falar sobre os pensamentos muito característicos de pessoas que procrastinam. Então, essa pessoa também tem um padrão de pensamentos. Então, pensamentos automáticos de quem procrastina geralmente vem muito como justificativa, desculpa, para aliviar aquela ansiedade de não fazer a tarefa. Então, um pensamento muito típico de uma pessoa que procrastina é: se eu não fizer perfeito, nem vale a pena começar.
Esse pensamento vai te trazer que tipo de emoção? Vamos lá, deixa eu ver o pessoal interagindo. Se você não fizer perfeito, nem vale a pena começar. Que tipo de emoção esse pensamento vai te trazer? Vamos lá, pessoal, todo mundo interagindo. E aí você vai ver como que é o papel um pouco do psicólogo. Vamos lá. Ó, desânimo. Ah lá, Eliane colocou. Eu vou falar de novo o pensamento, tá? Se eu não fizer perfeito, nem vale a pena começar. Mais o quê? Ansiedade. Medo, exatamente, medo. Pânico nem tanto. Porque olha só, se não tiver perfeito, nem vale a pena começar. Mas, quando a gente está falando de um projeto, vamos trazer aqui um projeto. E às vezes a gente pode pensar assim, poxa, se o meu projeto não ficar perfeito, não vale... Fernanda, muito obrigada. Não vale nem a pena começar. Mas todo início tem um preparamento. Todo mundo está em fase de aprendizado. Todo mundo está aqui para aprender alguma coisa. Realmente, tudo aquilo que a gente iniciar, a gente não vai ser bom naquilo. Fernando, muito obrigada pelos presentinhos. Obrigada pela gentileza. Então, tudo aquilo que a gente iniciar, mesmo sendo novo, a gente não vai conseguir deixar aquilo ali perfeito, mas a gente pode desenvolver habilidades para chegar à perfeição, para aprender a lidar com aquela situação, para aprender a desenvolver um bom projeto. Olha só, entenderam essa questão do pensamento? Então, às vezes a pessoa prefere ficar tudo perfeito. Caso contrário, se não tiver perfeito, não vale a pena começar. Mas a gente precisa entender que nem todo início vai ser perfeito. Nem todo início a gente vai ter a habilidade de construir alguma coisa. A gente precisa entender que capacidade todo mundo tem, mas habilidade é a coisa que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Então, imagina se eu penso assim, não vou nem iniciar, né, em ser psicóloga, porque eu não tenho todas as habilidades formadas. Então, se eu não atender de uma forma perfeita, não vale a pena começar. Imagina, eu preciso desenvolver as minhas habilidades. Quais são as habilidades de um psicólogo? Um bom raciocínio clínico, saber planejar uma sessão estruturada. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa ir em busca de supervisão. Às vezes, a pessoa termina a faculdade e acha que acabou. Não, você tem que continuar se capacitando. Você tem que continuar buscando habilidades para você se desenvolver. Tá? Outra coisa também, outro pensamento muito característico da procrastinação: vai dar muito trabalho, eu não tenho energia para isso agora. Tudo que a gente for fazer na nossa vida vai dar trabalho. E a procrastinação, a gente não precisa de uma motivação para iniciar. A gente tem que começar para depois a gente ganhar motivação. Muitas pessoas esperam a motivação vir primeiro. Gente, a motivação nunca vai vir primeiro. Primeiro vocês têm que executar para depois da procrastinação, para depois a motivação vir. E a gente tem essa tendência de, eu só vou iniciar a academia se eu comprar um lookinho novo. Eu só vou começar a dieta na segunda-feira. Gente, motivação nunca vai vir primeiro. Por isso que para mim não faz muito sentido a pessoa que fala assim, eu vou iniciar a dieta na segunda-feira. Qual que é a diferença de iniciar na segunda-feira numa sexta-feira? Você tá esperando motivação? Só que aí eu já vou te dar uma notícia ruim. A motivação nunca vem primeiro. Porque a motivação é algo que você constrói. Primeiro você vai em busca, depois ela vem. Esse é o padrão de pensamento de uma pessoa que procrastina, né? Então, muito comum também. É só um minutinho aqui no telefone, depois eu começo. Aí quando você vai ver, você fica ali o dia inteiro no telefone. Você precisa estudar. Aí você pega no telefone e você fala que vai ser só um minutinho. Você vai ver só uma coisa e depois você vai sair. Quando você vai ver, já passou mais de 5 horas que você tá no telefone. Marcela, mas é muito bom. Inclusive, o telefone, ficar ali nas redes sociais, ficar consumindo esses conteúdos, traz uma sensação de prazer imediata. E a gente fica ali, rolando dopamina. Por quê? Porque a gente fica vendo os memes. É normal pensar muito antes de dormir? Não é normal. Isso daí é uma cabecinha ansiosa. Tá? Higiene do sono é importante. E a gente começa a pensar muito antes de dormir porque é a mente que é a hora que o nosso corpo relaxa. Então a gente começa a elaborar muitos pensamentos, ficar com ruminação de pensamento. Eu já respondi essa, Rose, taquicardia. Essa questão do pensamento, conseguiram perceber que o padrão sempre é o mesmo? É sempre um padrãozinho de que eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu vou me frustrar, se eu terminar vai me frustrar muito, é melhor eu esperar. Então, conseguiram perceber que o psicólogo ele consegue até ver esse padrão de pensamento?
E quando o psicólogo pergunta assim, o que que você pensou sobre essa situação? O que que você sentiu? Até isso é uma abordagem, uma intervenção direta. Por quê? Porque o psicólogo ele faz essa pergunta na tentativa de saber o padrão de pensamento daquele paciente. Qual tipo de emoção que esse pensamento está elaborando? Deixa eu focar aqui, que se eu ficar lendo no chat eu desconcentro, mas vamos lá. Conseguiram perceber que é sempre o mesmo padrão? É sempre a mesma coisa? Então, a mente, ela cria um alívio imediato com esses pensamentos. Vai trazer uma sensação de bem-estar, mas o resultado a longo prazo é o quê? É uma ansiedade, é uma culpa, é uma pressão. A grande maioria das pessoas ignoram muitos problemas e depois, quando já tá assim, sem muito o que fazer, buscam por terapia. Mas isso daqui é um padrão de pensamento muito típico de uma pessoa que procrastina, ok? Agora, existem mitos da procrastinação. Tem pessoas que acham que a procrastinação é sempre ruim. E a gente vai falar sobre isso. Nem sempre. Às vezes, o fato de você adiar uma tarefa significa que você vai refletir sobre aquela determinada tarefa, ou que você vai priorizar, né, o estudo daquilo ali, então você vai dar um tempinho, então você vai adiar. Então, não necessariamente é um problema. Marcelo, então, quando é que se torna um problema? Quando vira um padrão de comportamento. Quando começa a afetar suas emoções, começa a afetar o seu dia a dia. Quando você começa a desenvolver comportamentos que são prejudiciais para você. Quando você começa a acumular muitas tarefas, você sabe o que você precisa fazer e você fica adiando aquilo ali. Quando aquilo ali se torna um padrão de comportamento, aí sim você pode buscar terapia porque o negócio tá sério. Marcela, às vezes eu preciso fazer coisa de trabalho importante, às vezes é coisa da faculdade. Você sabe o que você precisa fazer e você fica adiando. E eu gosto de trazer essa frase: adultos precisam fazer o que tem que ser feito. Dá preguiça? Dá preguiça, mas a gente tem que fazer. Caso contrário, se a gente ficar reforçando isso, o que a nossa mente vai entender? Que aquela tarefa ali nos traz desconforto. E aí, quando virar um padrão, aí só na terapia que a gente lida com isso. Conseguiram entender mais ou menos como que funciona? Outra coisa também, mito, esse aqui é o mais comum, tá? Aquela pessoa que fala assim, eu trabalho melhor sob pressão. Isso daqui é totalmente um mito, porque vamos pensar, quem é que consegue trabalhar sob pressão? Quem é que consegue trabalhar, desenvolver, produzir com estresse ali? Ninguém. Então não faz sentido uma pessoa, né, que pensa dessa forma. Eu trabalho melhor sob pressão. Muitas vezes, quantas vezes aquela pessoa, né, adiou o desconforto ali? Então a gente tem a tendência de adiar o desconforto, mas vocês acham mesmo que o estresse aumenta a produtividade? Trabalhar sob pressão, você tá estressado, você tá sobrecarregado, você acha mesmo que o estresse aumenta a nossa produtividade? Muito pelo contrário. O estresse vai fazer com que a nossa produtividade caia. Resumindo o que eu falei, a procrastinação acontece quando o nosso cérebro, o emocional, vence o racional. Deixa eu ver aqui. Agora vamos falar sobre a parte mais importante, estratégias para lidar com a procrastinação. Deixa eu só ver. Agora a gente vai falar sobre as estratégias para lidar com a procrastinação. Eu vou dar uma pausa para ler as perguntas aqui. Algum moderador para fixar as perguntas, por favor? Olha, gostei da pergunta da Vanessa Barbosa. Como trabalha a regulação emocional? Vanessa, tem várias formas. Olha só. Tem uma